Olá, ouvintes do canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Eu sou a professora Gisele Mendes de Carvalho, da Universidade Estadual de Maringá. E hoje nós temos mais um bate-papo penal no nosso canal. E essa semana o convidado é o professor Dr. Cláudio Ribeiro Lopes. Ele é da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas. O Cláudio vai comentar com a gente sobre a proteção penal do ambiente. E ele é especialista nessa área, fez a sua dissertação e também a sua tese voltada à proteção penal do ambiente. Então, seja bem-vindo, professor Cláudio, ao nosso canal. Muito obrigado, professora Gisele Mendes. É um imenso prazer estar com a senhora, com os alunos e alunas que estarão ouvindo, que estarão participando, que poderão ter acesso a isso. É muito gratificante poder falar sempre da tutela jurídica do ambiente, em especial a tutela jurídico-penal do ambiente. Bem, eu separei essa ideia aqui em... Vamos falar então um pouquinho, Cláudio, para introduzir sobre essa temática, em relação à origem dessa questão ambiental, né? Ou seja, conta para nós como foi que começou a proteção do meio ambiente, do ambiente, melhor dizendo, né? A expressão, aqui no nosso país e no mundo. Bem, nós temos que pensar um pouco no século passado, o início do século, com aquela ideia de que a natureza, o ambiente, era um bem infinito e que o ser humano poderia usar, gozar e dispor, que era a tônica do Código Civil de 16, e isso não era uma tônica apenas brasileira, mas mundial. Entretanto, por conta de alguns cataclismas, de alguns acidentes climáticos, de algumas situações bastante delicadas, a comunidade internacional resolveu discutir a questão ambiental, e a primeira ideia que se tem dessa discussão internacional é a Conferência de Estocolmo, na Suécia, em 1972. Então, isso já dá mostras de que os países estavam querendo realmente ter uma posição em relação a isso. Bem, dessa conferência surgiram algumas proposições, ainda que muito tímidas, não é? Nós temos uma lei ambiental aí na década de 80, uma lei bem interessante, mas o fato é que em 92 nós temos a Rio 92, e aí sim, já num novo cenário, com novas posturas, com o movimento ambientalista ao redor do mundo, já com protagonismo, com empoderamento, e a Agenda 21, que nasce ali na Rio 92, ela já não é mais um instrumento apenas convidativo, já é um instrumento mais de tomada de decisão em relação à necessidade da proteção jurídica do ambiente, não é? A Rio 92 vai se repetir 20 anos mais tarde, já com novas preocupações, não é? Aquecimento global, derretimento da calota polar do Ártico, enfim. A questão é que, nesse interregno, né, a gente pode observar que o último quarto do século passado e o início desse século, ele foi decisivo para que, histórica, social e juridicamente, houvesse uma mudança de comportamento e de mentalidade ao redor do mundo, inclusive no Brasil, professora. Sim. Então, Cláudio, nesse esteio, né, do todo o histórico que você fez, a Constituição Federal de 1988, ela inaugurou um novo marco normativo em matéria de proteção do ambiente, particularmente da proteção penal, na qual você é especialista. Queria que você comentasse um pouco para os nossos ouvintes sobre isso. Bom, é muito importante destacar que a Constituição Federal de 88, que é obra de uma Assembleia Nacional Constituinte, chamada por muitos de Constituição Cidadã, ela não é chamada de Constituição Cidadã por acaso, né? Não são só as questões democráticas, democracia, liberdade, que está muito em voga na atualidade, no Brasil e no mundo, mas, fundamentalmente, uma série de outros bens jurídicos alcançaram, né, atingiram lugar, assento constitucional, justamente com a nossa Constituição Federal de 88. E, nesse aspecto, né, o legislador constituinte agiu muito bem. Ele foi protagonista de uma nova mentalidade que não era só brasileira, era mundial, mas, acima de tudo, no Brasil, é uma tomada de posição, ainda tendo em vigor o Código Civil de 16, né, que é aquele código de que o ser humano pode fazer o que bem entender do meio ambiente. A Constituição fala assim, não é bem assim. Primeiro, porque ela limita, não é o uso ambiental, a função social da propriedade. E segundo, porque no artigo 225, parágrafo 3º, ela estabelece um padrão mínimo de proteção ambiental. E não é um padrão mínimo no sentido chulo,
é um padrão mínimo no sentido constitucional, ou seja, a nossa proteção mínima, ela já passa a partir de 5 de outubro de 88 a um patamar mínimo que, ao mesmo tempo, é máximo em termos jurídicos, que é a Constituição Federal e a preservação do meio ambiente para as presentes gerações e também para as futuras gerações. E isso aí, para 88, é um marco, não é mesmo? Verdade, é verdade. Uma Constituição vanguardista nesse sentido, né, Cláudio? Logo depois veio a nossa Lei dos Crimes Ambientais, que é justamente a sua área, ou seja, a Lei 9.605, de 1998, vamos apresentá-la aqui aos nossos ouvintes, e contém uma série de dispositivos penais, nem todos acertados. Queria que você comentasse para nós também, Cláudio. Bom, primeiro o fato a destacar é que nós, no Brasil, levamos 10 anos para regulamentar em nível abaixo da Constituição infraconstitucional a tutela constitucional do meio ambiente, não é? A nossa lei ambiental nasce 10 anos depois. Isso já é um problema, no sentido, assim, de demora como jurídico, normativo para a proteção ambiental. Quer dizer, nós tínhamos uma proteção ambiental e, de repente, não temos mais proteção ambiental infraconstitucional nesse sentido. Enfim, bom, a Lei 9.605, ela traz uma série de condutas, de comportamentos humanos, prevê a responsabilidade penal da pessoa jurídica, do ente fictício, que é algo extremamente complicado até os dias atuais. Nós estamos em 2020 e não enxergamos muito bem como fazer isso. O próprio judiciário tem dificuldades em fazer isso, né, em criminalizar pessoas jurídicas, mas o fato é que a lei ambiental, essa lei de 98, ela podia ter aproveitado o salto constitucional em 88 e ter trazido uma tutela que fosse realmente digna do meio ambiente. Eu vou destacar aqui 5 pontos importantes da lei ambiental, existem muitos outros, mas que a gente pode falar. Por exemplo, a lei ambiental, quando quer combater os crimes contra a fauna, os crimes de caça, no artigo 29, por exemplo, ela estabelece no caput do artigo, ali na cabeça, a pena de 6 meses a 1 ano e multa. Bom, a pena de 6 meses a 1 ano, que obviamente se traduz em infração penal de menor potencial ofensivo, ela é um convite para que aquele que viola sistematicamente as questões ambientais continue violando, não é mesmo? Até porque a justiça penal consensual, ela trabalha com 3 possibilidades, né? Composição dos danos, transação penal, suspensão do processo. Isso tudo é um convite. Em matéria de fins da pena, isso é uma catástrofe. Não obstante isso, temos o artigo 33, que fala da poluição aquática, né? Que é algo que me parece, hoje em dia, com as questões relativas à questão da água doce, potável, finita no mundo, algo bastante grave, não é? Mas prevê pena de 1 a 3 anos ou multa para poluição aquática com morte de espécies. Quer dizer, o potencial ofensivo de poluição aquática é incomensurável. A gente basta lembrar de Brumadinho, basta lembrar de outros casos, né? A mancha de óleo lá no norte e nordeste, enfim. Quer dizer, isso tudo é muito sério para pensar numa proteção tão ínfima. Ou o caso da pesca proibida, né? Em que a pena é a mesma, 1 a 3 anos ou multa. Quer dizer, praticamente continua o convite para que as pessoas possam delinquir. O caso dos crimes contra a flora, que me parece hoje ser algo bastante não aceito socialmente, também prevê pena de 1 a 3 anos ou multa novamente. Quer dizer, a pessoa pode derrubar o cerrado, e a gente acompanha isso aqui no Mato Grosso do Sul, as denúncias, né, de derrubada do cerrado com correntões, e a pena é praticamente o cara pegar o que ele lucrou derrubando o cerrado e pagar a multa. E por último, acho que isso ficou bastante evidente, né, com aquela queimada na Amazônia, o incêndio florestal, não é? Que esse sim prevê a pena um pouco maior, 2 a 4 anos e multa. Mas o fato é que, ressalvando incêndio florestal em uma ou outra figura de delito da lei ambiental, as penas estabelecidas são muito ínfimas. E em matéria de fim da pena, ou de fins da pena, isso se traduz numa baixa potencialidade no sentido de convencimento, não é? Pela intimidação penal dos delinquentes ambientais. É isso que se nota. Esse é um dos grandes problemas da lei ambiental. Verdade, Cláudio, um verdadeiro convite, né? Aos danos, sobretudo do ponto de vista jurídico penal, aos danos à natureza. E pegando até aí um gancho no assunto que estamos vivendo, esse vídeo ele foi gravado em junho de 2020, se você está assistindo depois, vai saber que vivemos nesse momento uma pandemia, e ela Cláudio,
pode ser que seja, né, devida também à invasão do ser humano nos ecossistemas dos animais silvestres, né, que acabam respondendo dessa maneira tão drástica. A questão da biota, né, e dos biomas é algo extremamente sensível, né? Existem, inclusive, alguns movimentos, professora Gisele, ao redor do mundo, de ecoambientalistas, movimentos ecoambientalistas de toda sorte, não é? Que vão desde aqueles que gostam de preservar o meio ambiente em bolsões, né? Que é o movimento parquista norte-americano, por exemplo, né? Você vai ter Yellowstone totalmente preservado, né? Qualquer coisa que se faça em Yellowstone é punido severamente. Mas fora de Yellowstone e de outros parques, vale tudo, não é? Aqui no Brasil, nós não adotamos basicamente esse tipo de proteção, né? Inclusive a proteção jurídica, embora haja as questões das APAs e tudo mais, é um pouco mais holística do que essa ideia meramente de estabelecer bolsões de proteção em detrimento de outras situações. Me parece que as questões no Brasil hoje navegam, aí transitam entre a normatividade, isto é, a tutela jurídica penal ou não penal, administrativa, ambiental, relacionado com os focos ou incidência, né, de pessoas que conseguem levar os seus pleitos até o legislador, não é? A lei ambiental é de 98, merecia reparos já há muito tempo, merece reparos, e a gente sente que a problemática atual não é de melhora da lei, pelo contrário, a problemática atual, ou a temática atual, é de, na verdade, destruir a pouca proteção ambiental que existe, não é? A gente ouve algumas falas, algumas frases, principalmente relacionadas com a proteção ambiental, e isso deixa muito preocupado, até porque no Brasil a gente não tem, historicamente, a incidência de movimentos ambientalistas aguerridos, não é? A gente não tem um grande histórico, por exemplo, de Greenpeace no Brasil. Nós não temos grandes históricos de embates em defesa do meio ambiente, como a gente vê no Peru, como a gente vê na Argentina, no Uruguai e em outros locais. O que a gente tem são focos de resistência social, muitos deles ligados a quilombolas, a povos originários, que seriam os indígenas, e até a comunidade extrativista. Mais do que isso, a gente não encontra. Então, a gente se ressente no Brasil hoje de uma performance social mais forte junto ao legislador, no sentido de tentar minimamente preservar a lei ambiental e aprimorá-la. Não é isso que está acontecendo. Verdade, Cláudia. Bom, eu gostaria muito de agradecer a você pela participação no nosso canal hoje. Foi maravilhosa a entrevista. Fica, então, uma mensagem para o nosso ouvinte, nosso espectador, de proteção ao meio ambiente, né, Cláudia? Um ambiente, já que meio também é ambiente. E um convite para próximos bate-papos penais sobre esse bem jurídico tão importante que é o ambiente. Obrigada, espectador, obrigada ao professor Cláudio, e até uma próxima entrevista. Passou aqui minha gatinha, o rabinho dela passou. Tchau, tchau a todos.